Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Um feliz sábado a vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, dirigida pelo Papai do Céu. Chegou aquele momento especiais de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vamos falar uma oração, fazer uma oração, conversar com o Papai do Céu. Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós podemos ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos dando entendimento dos altos céus. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. E nós estamos estudando sobre o ministério dos anjos bons. E por que fala ministério dos anjos bons? Porque tem os anjos maus também, aqueles que foi caído, E o salmista ele fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra, daqueles que obedecem e daqueles que aceitam. Você já está com as Bíblias de vocês aí, uma caneta com papel para anotar passagem. Se estiver, já pode ir no livro de Salmo, capítulo 68, no versículo 17. Capítulo 68, versículo 17, que diz dos carros de Deus, o salmista. Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. Ele fala em 20 mil, depois ele fala milhares de milhares. O salmista ele nos fala sobre isso daí e nos dá um comentário assim: destaca o poder e a presença divina através de uma vasta comitiva celestiais. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Nele o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. O versículo retrata a proteção inabalável de Deus como uma imagem da força militar celestial. O salmista ele fala assim, como uma força militar, O nosso país nós não tem guerra militar, entre aspas, porque tem uma guerra civil que mata gente todo dia, uma guerra externa, porque o ser humano perdeu o amor e o respeito. Mas nós vemos o que acontece com os outros lugares que está tendo guerra. E aqui fala que o carro de Deus são milhares, uma força militar celestial, para vir ali dar aquela força os filhos de Deus. Agora vocês vão no livro de Atos, capítulo 5, versículo 19. Atos, nós estamos no Salmo, vocês podem ir lá para o final da Bíblia, não é bem no final, depois ali que nós achamos o livro de Atos. Ele nos fala assim: por que meio foram os apóstolos libertos da prisão? Os apóstolos estavam numa prisão e foi libertado. E aí, um prisioneiro hoje, para ser libertado, ele tem que ter um bom advogado, e o ser humano tem os melhores dos melhores advogados. E ele tem que ou pagar uma fiança, ou cumprir um tempo que é determinado pelo juízo, ou para ele poder sair da prisão. E aqui fala como os apóstolos foram libertos da prisão. Fala, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da cárcere e conduziu-os para fora, à noite. O anjo de Deus, ele vem e abre a porta. Ele não tinha chave, porque a ordem de Deus não precisa de chave para poder abrir. No livro de Atos fala, relata a intervenção divina, aonde durante a noite um anjo do Senhor abriu essas portas da prisão, libertou os apóstolos que estavam presos, ordenando que constituísse a pregar no templo. Este ato demonstra o poder de Deus para libertar e garantir a constituição do Evangelho. Deus falou, você está preso porque está pregando o Evangelho? Vocês estão aí na cadeia porque vocês estão pregando o Evangelho. Então, espera lá que você vai ser libertado. Ainda continuando no livro de Atos, capítulo 12, Atos 12, versículo 7 e 10. Atos 12, versículo 7 e 10. Ele fala assim, como foi Pedro liberto mais tarde.
Pedro então está numa prisão. Aquela prisão antigamente, eles ou era com corrente ou eles faziam um entalho numa madeira que colocava nos pés do prisioneiro na mão, encaixava aquela madeira, que a mão dele não ia sair para fora assim, e ali tinha jeito deles prender, ou com parafuso, ou com a coisa que aquela madeira não arredava. Então o prisioneiro ficava mesmo ali preso mesmo, sem mexer, né? E Pedro foi libertado. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando-lhe ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então os dias caírem, antes dos dias caírem, lhe deu a mão e disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as tuas sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe: mas põe a tua capa e segue-me. Chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. O anjo então apartou, o anjo foi lá, Pedro estava dormindo, toca no Pedro, acorda Pedro, depressa. Nisso aí já não tinha mais nada segurando Pedro. Rapidamente, calça a sandália, pega a tua capa e vamos sair. Para ele sair, o que tinha? Um portão. E ele toca ali, o portão abre automaticamente, né? E a lei à parte. O que chama a lei física não constitui para o anjo. Esse negócio de lei, o anjo desperta. Então, o livro de Atos ali, o anjo acordar, ele nos dá essa narrativa. Narra a liberdade miraculosa do apóstolo Pedro da prisão. Um anjo do Senhor, enquanto Pedro dormia, acorrentado, então ele não estava na madeira, ele estava numa corrente, que é isso que eu falei para vocês. A prisão antigamente era dois tipos que se faziam. Eles colocavam numa corrente ou tinham um entalho numa madeira, onde eles faziam a prisão. Então aqui fala que Pedro estava encorrentado. Entre os soldados, um anjo apareceu, a luz resplandeceu as cadeias e caíram ele. Obedeceu à instrução do anjo de se vestir e sair, passando pelos guardas e o portão que se abriram sozinho. Esse portão abriu sozinho? Não. A ordem de Deus. A ordem de Deus. Fala para o anjo. Veja como que Deus protege os seus filhos. Quando você, às vezes, está no maior sofrimento, na angústia, você não está sozinho. Deus está falando para um anjo: cuida desse meu filho. E Pedro ali, preso por se pregar o evangelho. Então o anjo vem, sorta ele e fala: me acompanha. Chega o portão fechado e certamente Pedro falou: e agora? O portão sozinho se abre. E o anjo acompanha ele até mais uma distância e aparta dele, né? O anjo então falou, o anjo abre tudo, ferrou e abre tudo, e ali Pedro então ele é libertado porque Deus precisava dele. Deus precisa de nós. Deus fala assim, os anjos, cuida dele para mim. Cuida dele. O inimigo, às vezes, faz armadilha, mas um anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ou daqueles que obedecem. Vocês voltando agora para o Velho Testamento, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8. 1 Reis, versículo 19, 7 e 8. Aqui nos fala de Elias, assim, quando Elias estava para iniciar uma viagem de 40 dias, como foi ele fortalecido para ele? 40 dias. E aí, como ele tinha que ficar forte, porque ele ia andar ali 40 dias, 40 noites. Aí fala assim, por tua segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque a caminhada te será sobre modo longa.
E levantou-se, pois ele comeu, bebeu e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. Então o anjo já tinha entrado em contato com Elias. Por que nós temos essa certeza que o anjo tinha entrado em contato? Porque aqui fala que o anjo voltou pela segunda vez. Mas agora ele volta e fala para Elias: você tem que se alimentar, você tem que ficar forte, porque você vai andar 40 dias e 40 noites. E aqui a narração aqui de 1 Reis, no capítulo 19 aqui, né? E no versículo 70, e aqui fala do 7 ao 8, também o versículo fala assim: narra o momento em que o anjo do Senhor toca em Elias pela segunda vez, ordenando que ele coma para fortalecer, pois a sua jornada ao monte era longe, né? Era muito longe, seria longa. Este verso simboliza o cuidado divino com o esgotamento físico e emocional do profeta, providenciando descanso e alimento. O cuidado de Deus a Elias porque Elias estava exausto, e o desejo à morte, ele desejava até morrer. Em vez de repreendê-lo, Deus enviou um anjo com pão, água para restaurar-lo. A jornada de alimento, Elias caminhou 40 dias, 40 noites até o monte Herobe, o monte de Deus, fortalecido pela comida que Deus enviou. O anjo toca nele a segunda vez. A primeira vez que é tocado nele, e aqui não dá o relato do que o anjo falou, mas aqui nos dá o momento que o anjo toca nele e fala para ele: agora você se alimenta bem, você tem que ficar forte fisicamente, mentalmente, porque a jornada é muito longe, O Monte de Deus é o mesmo que o Monte Sinais. O Monte de Deus é o mesmo monte do Monte Sinais, aonde ali o Moisés subiu para conversar com Deus, né? Ali onde Moisés também passou 40 dias, 40 noites conversando com Deus. Um preparamento para a jornada que tinha. Ali o preparamento do profeta. Então, ele nos fala, o anjo toca nele pela segunda vez, né? Então, nós podemos ver aqui o cuidado que Deus tem conosco. Ele teve cuidado com seus filhos naquele tempo, tem o cuidado conosco hoje. Ele quer que nos prepare para a jornada para Canaã celestial. Vocês estão prontos para preparar para um dia estar com ele na Canaã celestial? Que jeito que nós preparamento hoje nosso? Através do estudo das Escrituras, obedecer aquilo que Deus pede. Vai ter momentos difíceis. Vocês acham que foi fácil para Elias? Um homem que lutou com 400 homens e corre com medo de uma mulher. Mas ele não estava preparado para a jornada. E Deus, e às vezes o medo vem para nós. As dificuldades aparecem. E nós falamos, mas será por que eu estou passando por isso? O ouro, para ficar bom, ele tem que passar pelo fogo. E às vezes nós temos que passar por uma provação. Mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle. E Ele nos ama. Por isso que Ele fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Vocês acham que estava fácil para Pedro numa prisão? Na cabeça de Pedro, aqui não está o relato, mas eu acredito que muitas vezes passou na cabeça dele falando assim, eu vou ser morto. Eu vou ser morto. Porque o que ele tinha feito? Ele tinha falado de amor de Jesus. Portanto que Pedro
tão fiel no seguimento de Jesus que quando foi crucificar ele pediu para ser morto de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual a Cristo. E ele tinha certeza que a proteção de Deus estava ali. Nós precisamos pedir sabedoria dos altos céus e pedir para Deus mostrar o caminho que nós devemos andar para preparar para um dia estar com Ele na Canaã celestial. Que vocês tenham aí um bom sábado, um bom dia. E meus queridos, vamos pedir muita sabedoria dos altos céus, que o Espírito Santo de Deus nos mostre o caminho certo. Eu quero estar com a minha família naquele dia nas mansões celestiais. Eu quero encontrar todos vocês lá. Um abraço, fique com Deus, até os próximos estudos.